Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa segunda audiência do segundo quadrimestre em cumprimento às metas fiscais. No artigo 48, da Lei de Responsabilidade Fiscal, fala que as audiências têm que ser apresentadas na Câmara Municipal, apresentando os relatórios resumidos da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, então maio nós fizemos a primeira audiência, setembro agora o segundo quadrimestre, e em fevereiro de 2025 estaremos fazendo a terceira e prestando conta do ano de 2024. Quais são os objetivos? Demonstrar as receitas arrecadadas no período, apresentar as despesas, os limites de gastos constitucionais e a interação entre os munícipes que nós estamos aqui fazendo. Na parte de receitas, então nós temos receita tributária, R$ 379.092,11. Contribuições, R$ 112.016,56. Receita patrimonial, R$ 295.000. Receitas de serviços, R$ 10.132. Transferências correntes, R$ 10.041.254,23. Outras receitas, R$ 17.624,41. Menos a nossa dedução do Fundeb, R$ 1.488.177,57. Venda de veículos e imóveis não tivemos nada. E receitas de capital, tivemos uma arrecadação de R$ 2.091.271,11. Totalizando, segundo quadrimestre, uma arrecadação de R$ 11.458.252,16. Tivemos uma queda de 21,18% em comparação ao primeiro quadrimestre, que foi de 14 milhões. Então, assim, verificando, ao grosso modo, nós tivemos queda na arrecadação tributária, que foi 379 arrecadado, no primeiro foi 506 mil. Contribuições, que são iluminação pública, caiu um pouquinho. Receita de patrimonial aumentou, que são rendimentos que estão o dinheiro na conta bancária. Receitas de serviço, 10 mil. Caiu porque no primeiro quadrimestre teve as inscrições do concurso público também, por isso, As transferências correntes, tivemos um aumento um pouquinho a mais, que as transferências correntes são o FPM, CMS. Outras receitas, teve uma queda bem brusca, mas por quê? Porque lá no primeiro quadrimestre nós recebemos lá a devolução do Banco Patente, E agora acabou o Banco Patente, então não existe mais receber isso daí. Então, a nossa realidade, mais ou menos por quadrimestre, é esses 17 mil aí como outras receitas. E aqui na parte de convênios, Então é conforme as medições das obras que vem os recursos, então teve uma queda também de R$ 800 mil aí em comparação ao primeiro quadrimestre, que é devido às obras que vai sendo realizada. Totalizou nos 8 meses uma arrecadação de R$ 25.996.880,07. Aí depois nós temos a nossa receita corrente líquida, que é o que apura a parte de gasto com pessoal e endividamento público. Então, o primeiro aqui seria 2024 e aqui 2023, para fazer os comparativos. Então, a nossa receita ajustada, descontando os que vêm
de emendas individuais, que ele não faz base para o cálculo. Então, de janeiro a agosto, nós totalizamos lá 20 milhões. No mesmo período de janeiro a agosto de 2023, era 15 milhões. Então, nós tivemos um aumento de 5 milhões. Tivemos esse aumento também o quê? Graças à devolução do Banco Patente, que só lá foi 2 milhões, tá? Então, é isso que também tivemos esse aumento maior na nossa arrecadação. Então, nos 8 meses, deu um aumento de 32% na receita. Mas se a gente pegar o valor acumulado lá de setembro de 2023 a agosto de 2024, que é o que faz o cálculo para análise de gasto com o pessoal, então nós tivemos um aumento de 20%. Tá? Então, assim, esse ano ele nem faz, a gente não pode nem muito levar em comparação ao gasto com o pessoal. Por quê? Porque devido a esse aumento, essa devolução do Banco Patente, a nossa receita corrente líquida ela foi lá em cima. Então, a gente sabe que o quê? Em fevereiro do próximo ano de 2025, ela vai sair da nossa receita corrente líquida e vai voltar à normalidade, que daí já passou, já se concluiu os 12 meses. Depois nós temos as receitas detalhadas. Então, receitas totais, 12.946.000, menos a dedução do Fundeb, 1.488.000, fechou em 11.458.000. Tivemos, nos 8 meses, 29 milhões arrecadados, os descontos e renúncias concedidos, que é a parte de IPTU, né, a parte do refis, quem ainda está pagando, então teve desconto de 21 mil. A dedução do Fundeb nos 8 meses, 3 milhões. Totalizando, então, a nossa arrecadação nos 8 meses, 25.996.000 reais. Receitas do Fundeb, então, seria 1.488.000, que é o valor cheio, o 100% do Fundeb, mas o que o município recebeu? 827 mil, que equivale o quê? A 55% da receita, dos 100%. E 660 mil, que equivale a 44%, foi para os municípios maiores, que têm mais alunos. Então, assim, municípios como Paraíso do Norte, município como Paranavaí, São Carlos do Ivaí, Amaporã, então os municípios maiores que têm mais alunos acaba recebendo esse rateio aqui de 660 mil. Então, hoje, a nossa arrecadação do Fundeb fechou em 827 mil reais. Aí nós temos recursos por recurso aqui, recursos livres, 5.333.000, alienações da administração, 10.772, que é a aplicação financeira, a iluminação pública, 114 mil, taxas de poder de polícia, 1.487, taxas pela prestação de serviço, 5.617, o CID, que é o imposto sobre o combustível, R$ 2.376. Aí no barracão industrial, que é o convênio 1415, recebemos R$ 207.777,27. Depois do meu campinho, R$ 262.491,02. Depois dos tubo de concreto que foi utilizado lá no distrito, aqui é rendimento de aplicação financeira, que é uma sobra de recurso que ficou na conta, R$ 1.153. Depois veio do governo federal, que é aqueles equipamentos, implementos agrícolas, os últimos que chegou. Veio 99.625. Depois tivemos do bloco sextavado, os 4 quilômetros que vai até o distrito aí que está sendo feito, que é o convênio 1/2024, R$ 1.267.000,
que foi a primeira parcela que veio, mais o rendimento de aplicação financeira. Emendas individuais impositivas, que é rendimento de aplicação, 23 mil. Depois, lá do setor cultural, audiovisual, R$ 359,25, que é rendimento de aplicação financeira. Depois, dos demais setores do setor cultural, R$ 31,53, que é rendimento financeiro. E depois do Aldir Blanc, aqui na parte da cultura, rendimento de aplicação, R$ 336,45. Depois nós tivemos a exploração de petróleo, que é um recurso que vem, né, devido ao município ter parte da usina da Itaipu, né, que é dividido dessa parte do petróleo. Recebemos R$ 105.157,35 e depois o rendimento de aplicação financeira, aqueles 2 milhões que veio o ano passado para ser feito o projeto e depois estar fazendo o asfalto lá no assentamento, rendeu R$ 49.793. Então, totalizou de recurso livre mais os convênios, R$ 7.486.156,26. Depois nós temos, totalizando nos 8 meses, R$ 17.817.932,24. De recurso livre, nós totalizamos R$ 12.752.000. Então, passa ali entre 1 milhão e 200 mil, mais ou menos, aí, por mês de recurso livre. Depois nós temos somente da educação. Então, da educação nós aplicamos os 827.179,33, 100% na fonte 101, que seria os 70%, que é para pagar a folha de pagamento dos profissionais do magistério, né, dos professores. Totalizando nos 8 meses, R$ 1.707.000. Os 5% da educação, 375 mil, totalizou nos 8 meses 774 mil. Os 25% da educação, 275 mil, totalizou 389 mil. Alienações, que foi rendimento de aplicação, 3.027, totalizou 132 mil nos 8 meses. Salário e educação, 52.785, totalizou 110.466,16 nos 8 meses. PENAT, que é o programa do transporte escolar a nível estadual, veio 40.255,63, que o governo do estado encaminhou, totalizando 63 mil nos 8 meses. O PDDE, que é um recurso que vem para uma das creches que o município recebe, R$ 1.350 nos 8 meses. A merenda escolar, R$ 17.269,77 e nos 8 meses, 34 mil, que é o que veio do governo federal. O PENAT federal, que é do transporte escolar, mais do governo federal, veio R$ 3.924, totalizou R$ 7.759,15. E depois nós recebemos outras transferências de recurso do FNDE, que chama ET, que é um recurso de tempo integral, por o município ter adotado essa parte de tempo integral dos alunos, recebeu ali R$ 48.690,58. Totalizou R$ 1.644.103,49. Recursos aplicados, recursos livre aplicado na educação, R$ 548.628,53. Os recursos pertencendo à educação total no segundo quadrimestre, R$ 2.192.732,02. Nos 8 meses, nós já aplicamos 1.067.000 de recursos livres e os recursos carimbados, mais o recurso livre,
soma-se 4.338.322,64. Então, assim, compensa fazer o integral? Receber 48 mil? E a despesa que o município tem? Só com essas oficinas que está lá os alunos pagando. Pagando para esses oficineiros, esses professores, vêm dar aula. E a alimentação que o município tem que ofertar, todas as outras despesas. Então, assim, é muito pouco hoje para uma despesa que vai lá em cima, né? Teve que comprar colchão, teve que comprar várias e várias coisas ali para os alunos ali. Então, assim, o governo federal, infelizmente, eles querem do município, só que qual é a contrapartida que o município recebe deles? Cada vez está se tornando menos. Cada vez um pouco menos, sempre menos. Merenda escolar, teve aumento de quase nada, já há quantos anos? Esse PDDE, que é um recurso que vem, faz muito tempo que eu estou aqui em Mirador e sempre é esse valor, R$ 1.350, uma creche. Dá para se usar o quê lá? Comprar o quê? Então, assim, a única coisa hoje que vem um pouco melhor é do governo estadual, que é para o transporte escolar do nível do ensino médio aí. Mas o que vem do governo federal é uma vergonha. R$ 7 mil no ano, porque não vai vir mais parcela. Eles adiantaram, antes vinha parcela, 10 parcelas, agora eles adiantaram para vir tudo de uma vez. Mas aonde que o município gasta R$ 7 mil para transportar os alunos da área rural? Infelizmente, né, é isso daí que nós arrecadamos aí na parte da educação. Pode passar. Depois nós temos da saúde. Então, da saúde eu só vou falar o total, porque nós já falamos na audiência anterior. Saúde deu 1.983.000 de recursos carimbados da saúde, mais 866.000 de recursos livres, totalizando 2.850.000. Nos 8 meses, dá 4.518.000, de recursos livres 1.433.000 e totalizou 5.951.000. Então, para vocês perceberem, hoje, para o município fazer o que faz na saúde, quanto que ele aplicou de recurso livre? Muito mais do que aplicou na educação. Tá? Muito mais. Pode passar. Na assistência social, nós recebemos penalidades administrativas e aqui entra imposto de renda. Então, para quem fez a doação para o ECA, para a criança e o adolescente, a Receita Federal, no mês ali de agosto, ele faz o repasse para os fundos municipais. Então, para quem fez sua declaração de imposto de renda e tinha lá imposto a pagar na versão completa, na simplificada não tem como fazer, na completa, ela pode fazer uma parte, acho que é 3%, doar para os fundos municipais, tanto governo federal, estadual ou por município. Então, assim, fizemos, em comparação ao ano anterior, que o ano anterior acho que foi R$ 120 que nós recebemos, esse ano aumentou bastante, porque nós fizemos uma campanha, o pessoal da assistência aí andou encaminhando para várias pessoas que faz declaração de imposto de renda, que faz no modo completo, que tem para pagar, então, pelo menos o dinheiro retorna para o município. Ele não vai lá para o governo federal. Então, conseguimos arrecadar esses R$ 6.593,78. No fundo do idoso, a mesma coisa, porque você pode doar tanto para criança e adolescente, como para o fundo do idoso. Arrecadamos
R$ 6.208,20. Tá? Podemos pagar a professora que vem da ginástica, eles vão estar indo aí fazer umas viagens, podemos utilizar esse recurso também, comprar os materiais que eles estão usando. Depois do IGD SUAS e IGD-BF, que são recursos do governo federal, recebemos R$ 25.175,85, nos 8 meses, R$ 38.000. No bloco de proteção básica, tanto do FEAS, que é do governo estadual, do PAIF, que é do governo federal, e do PVMC, que é também do governo federal, recebemos R$ 103.000. Nos 8 meses, totalizou R$ 134.000. Depois nós tivemos uma emenda impositiva, né, individual impositiva, transferências especiais, que foi o senador Oriovisto, acho que é isso o nome dele, né, que encaminhou R$ 200.000. Aqui totalizou 203 porque já teve rendimento. Aí nós podemos utilizar para custeio, que é o que está ajudando muito a pagar as despesas na assistência social. Tá? Nós não podemos pagar a cesta básica, mas nós podemos pagar o que usa lá na Casa Lar, o que usa aqui no CRAS, o que usa lá no PET, né, que é o ECRAS lá em cima, as aulas aí que dá para as crianças de jiu-jitsu, karatê, violão, bateria e assim por diante. Tá? Então a gente utiliza. Mirador não recebia anteriormente, nunca recebeu uma emenda especial de senadores, desde a época que eu trabalho aqui em Mirador. Passamos a receber de 2 anos para cá. Então isso passou a ajudar muito, porque senão o município teria que bancar tudo com recurso livre. Então, pelo menos, eles têm o dinheiro que eles podem estar utilizando aí. Totalizou 344.000 e, nos 8 meses, 389.000. Aplicou o recurso livre 483.250,34 e, nos 8 meses, 944.000. Esse recurso livre que é aplicado na assistência, todos os funcionários da assistência social é pago com recurso livre do município. Tá? Desde a psicóloga, assistência social, quem lá faz o programa Bolsa Família, coordenadora, pessoal do conselho tutelar, secretaria, tudo é recurso livre. Nós não utilizamos nenhum desses recursos aqui para a folha de pagamento. Deixamos 100% para gastar com as oficinas, para gastar com as crianças, com os idosos. Totalizou 827.000 nos 8 meses e no segundo quadrimestre e nos 8 meses 1.334.000. Depois nós temos a nossa despesa. Vamos lá. O rateio, que nós já falamos na audiência anterior, além do da saúde, nós vamos ter também o SICA. Então, ele entra aqui também agora o SICA. Então, teve 22.000 aqui, e ele vai ter aqui mais para baixo, rateio aqui, mais 18.000, mais 254, e depois aqui R$ 64, que vai totalizar aqueles 500 e poucos mil que foi apresentado na saúde, um pouquinho a mais por causa do SICA. Depois nós temos aposentadorias e reforma, 11.985, que são 3 pensionistas, né, que o município que paga, do antigo regime geral, né, de aposentados. Pensões, 2.541. Daí a folha de pagamento geral, daí todo, tanto saúde, educação, administração, pátio, assistência. Então, totaliza 3.310.299,21. As obrigações, 358.000. Então, nos 8 meses, vai dar aqui 6.586 mais 732. Então, vai dar ali 7.200.000 ali, mais ou menos esse valor
de folha de pagamento. Indenizações trabalhistas, são funcionários, né, que saiu, teve que pagar licença-prêmio, teve que pagar férias indenizadas, então ele entra como indenizações trabalhistas. 35 mil, totalizou nos 8,55. Subvenções sociais é o repasse que faz lá para o asilo em Paraíso do Norte, onde nós temos uma idosa do município que reside lá. Então era R$ 1.500, a partir agora de setembro, o município pagou a R$ 1.800. Passou a ser um novo convênio, né? Foi fixado em R$ 1.800. Depois aqui, rateio, já falamos. Diária, R$ 40.997,80. Nos 8 meses, totalizou R$ 79 mil. Material de consumo, R$ 1.543.000. E nos 8 meses, R$ 3.268. Pode passar. No material de consumo, nós temos 541 mil em combustível, gás engarrafado, daí além do gás que usa em todo, desde a merenda, dos outros estabelecimentos, do oxigênio que é usado nas ambulâncias, nós temos paciente acamado que vive graças ao oxigênio, então ele entra tudo como gás engarrafado. R$ 31.407. Gêneros de alimentação, 53 mil. Material educativo e esportivo, 51 mil. Material de expediente, 55. Material de processamento de dados, 42 mil. Material de cama, mesa e banho, 17 mil. Material de limpeza, 147 mil. Uniformes, tecido e avinhamento, 25 mil. Manutenção de bens imóveis, 69 mil. Manutenção de bens móveis, 6.079, material elétrico e eletrônico, 23 mil, material de proteção e segurança, 2.723, sementes, mudas de plantas e insumos, 23.839, material para manutenção de veículos, 354 mil, ferramentas, R$ 1.412, material para reabilitação profissional, R$ 5.691, material de sinalização visual, R$ 300. Material bibliográfico, R$ 44.550. Depois nós temos bandeiras, fâmulas e insígnias, R$ 4.880. E outros materiais de consumo, R$ 41.021. Totalizou R$ 1.543.000. Tivemos uma queda de 10,52%, em comparação ao primeiro quadrimestre, que foi R$ 1.725.000. E os 8 meses totalizou R$ 3.268.000. Pode voltar? Depois nós temos premiações culturais, R$ 1.000. Depois nós temos material, bem ou serviço de distribuição gratuita. Pode passar. Essa premiação aí, Hã? São troféus. Então, o troféu ele não entra como material esportivo, ele entra como doação. Aí nós temos distribuição gratuita aqui. Medicamentos, então 266.424,71 e o total nos 8 meses, R$ 550.000. Na assistência social, nós temos R$ 27.806,44. Então, aqui ele entra cesta básica e entra também caixão, se teve algum sepultamento, se é pessoa idosa que não tem condições, então a assistência social dá o parecer e o município que paga. Totalizou R$ 55.316. Merenda escolar, R$ 197.756,51 no segundo quadrimestre, totalizando nos 8 meses R$ 294.000. Outros materiais de distribuição gratuita, R$ 5.846 e nos 8 meses R$ 10.197. Totalizou em distribuição gratuita R$ 497.000. Tivemos um aumento de 20,63%
em comparação ao primeiro quadrimestre, que foi de 412. Nos 8 meses, totalizou R$910 mil. Então, para vocês terem noção, provavelmente, quando nós fechar esse terceiro quadrimestre, principalmente em merenda aqui, ele deve dar um valor bem alto, devido ao quê? Ao ter agora as crianças no integral e ter muito mais refeições do que era servido nos anos anteriores. Depois nós temos passagem e despesas com locomoção, 140.825, nos 8 meses, 266 mil. Então essas passagens é os ônibus que vai para Rondon e para Paraíso do Norte, que leva os trabalhadores, né? Que nós temos as linhas, recentemente fizemos novas licitações também, e além disso também temos tanto paciente como funcionários que vai para fora, geralmente para Curitiba, teve conselheiro que foi para Foz de Iguaçu participar de um evento. Então, assim, ele entra tudo como passagens e despesa com locomoção. Outras despesas de pessoal decorrente de contrato, 18 mil, totalizou 37 nos 8 meses. Pessoa física, 107 mil, totalizou 201 nos 8 meses. Essa pessoa física aqui é exclusivamente estagiário, tá? Muita gente pergunta, quem paga o estagiário? Então, quem paga o estagiário é o município, tá? Então, quem paga ali, não é porque ele é estagiário que é para ficar lá de enfeite. Não, a população tem que cobrar serviço dele também. Tem que ir lá e cobrar o serviço, cobrar que ele também esteja ali para aprender. Então, para ver o quanto que sai do município. Então, o município está investindo, está dando oportunidade para os estagiários, mas é um valor alto, né? 107 mil e nos 8 meses dá 201 mil reais. Depois, pessoas jurídicas, 1.012.000, pode passar. Na pessoa jurídica, nós temos 755 que pagou lá para o CIEE, a única coisa que paga para o CIEE é isso daqui, e o valor lá do estagiário. Direitos autorais, 8 mil reais. O que é direitos autorais? Foi os shows que nós fizemos lá do Dia do Trabalhador, aí nós teve do ano passado também e teve da virada do ano. Então, tem lá o ECAC, né, que é um conselho, e infelizmente eles querem arrecadar, né? E daí toda coisa que faz aqui no município, qualquer show, o município tem que pagar os direitos autorais para os artistas. Então, se vem ali e coloca ali uma música para tocar, o município tem que pagar. Então, infelizmente, eles estão pegando nos portais da transparência de todos os municípios, aonde tem evento, eles estão mandando as notificações e cobrando dos municípios. Uns anos anteriores já cobrava, depois sumiram, nunca mais tinha vindo, e agora apareceram de novo. Tá? Então, para vocês verem o valor, além de pagar tudo, o show, essas coisas, nós temos que pagar ainda esses direitos autorais. Isso daí, quem é que recebe isso? É o Conselho de Artistas. Tem criado por lei federal. Inclusive, hoje uma rádio paga também para esse direitos autorais, televisão paga direitos autorais, infelizmente. E daí, como é feita a distribuição lá, daí eu não sei. Mas a gente paga direto para o conselho. É que daí, assim, é conforme a quantidade de pessoas no evento. Então, assim, nós aqui sempre chora e coloca o menor valor. Por quê? Realmente o nosso município é pequeno. Agora, se você vai num show que tem 50 mil pessoas, imagina o valor que paga de direitos autorais. Tá? Então, ali o valor que eles cobram hoje, nosso do município, é um valor, o menor valor que existe, por causa devido à quantidade de habitante nossa aqui. Depois, serviços técnicos profissionais, 152 mil. Manutenção e conservação de bens imóveis, 10 mil.
Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos, 20 mil. Manutenção e conservação de veículos, 73 mil. Manutenção e conservação de bens móveis de outras categorias, 7 mil. Festividades e homenagens, 8 mil. Multas, 160.642, que são as multas que eu tinha falado dos motoristas, principalmente na área da saúde, na parte da administrativa, que tem bastante, e depois é descontado em folha de pagamento dos funcionários. Fornecimento de alimentação, 26.196. Serviço de energia elétrica, 100 mil reais. Serviços de água, 9.910. Serviço de comunicação em geral, 4.223 reais. Serviço de seleção e treinamento, 82 mil. Serviço médico hospitalar, odontológico, laboratorial, 198 mil. Serviço de assistência social, R$ 26.818. Aqui teve um aumento grande em comparação ao primeiro quadrimestre, que é aquela outra criança que saiu da casa lar, que foi para uma outra casa lá em Umuarama, e aonde nós pagamos R$ 7 mil por mês, para manter, infelizmente, essa criança. Que hoje não é mais criança, que ela tem 18 anos, né? Mas por ter deficiência, infelizmente, vamos ver se futuramente o Estado paga isso daí, mas por enquanto é o município que está pagando. O município tem que pagar essa casa, tem que pagar a casa-lar, tem que pagar asilo, daqui a pouco nós só vamos pagar. É que nós vamos chegar também na velhice, né? Quem sabe alguém paga para nós na época, né? Depois, serviço de telecomunicações, 5.942. Serviço de áudio e vídeo, 38 mil. Serviços gráficos, 1.317. Serviço de apoio ao ensino, 126 mil. Serviço judiciário, R$ 204. Seguros em geral, 25 mil. Vigilância ostensiva, 5.700. Hospedagem, 3.040. Serviços bancários, 7.750. Serviço de controle ambiental, 23 mil. Serviço de publicidade legal, 14 mil. E outros serviços de pessoa jurídica, 31 mil. Tivemos um valor gasto de R$ 1.012.988,26. Um aumento de 4,93 em comparação ao primeiro quadrimestre, que foi de R$ 965 mil. Volto mesmo. Aí depois nós temos serviços de tecnologia da informação, R$ 104 mil, que totalizou 196 mil nos 8 meses. Auxílio alimentação, 244 mil, e nos 8 meses, 469 mil. Então aí é o vale alimentação de todos os funcionários. Além disso, os funcionários que vai para fora, traz a nota e é reembolsável. Obrigações tributárias, 124 mil, que é o PASEP, deu 255 mil nos 8 meses. Outros auxílios financeiros, 8 mil reais, 18 mil nos 8 meses. Sentenças judiciais, 31.787 nos 8 meses. Essa sentença judicial já foi alguns funcionários que o valor da sentença era abaixo do teto do INSS, aonde o juiz determinou que o município pagasse. Da parte de insalubridade, dessas coisas anteriores aí, de gestões anteriores, que foi entrado contra o município, os funcionários ganharam. Então, os próximos anos aí tem mais de 100 ações aí contra o município, e então nós já começamos a pagar. Então, quem foi abaixo do teto do INSS, então o juiz já determinou. Eu acho que foi uns 3, 4 funcionários aí que já receberam. O que é acima do valor do teto do INSS vai tudo para precatória. Daí precatória conforme o juiz vai expedindo. Indenizações e restituições, R$ 3.111, rateio 64, obras foi empenhado aqui R$ 1.212.072,24. Nos 8 meses, nós já
fizemos de obra R$ 4.032.000. Equipamento material permanente, 733 mil, e nos 8 meses, 2.263.000. Então agora, para vocês terem noção, esse asfalto que fez grande parte agora, que fez aí nos meses anteriores, foi feita a medição, foi feito o pagamento para a empresa agora no mês de setembro. Então essa empresa ela recebeu 1.800.000 agora em setembro. Do meu campinho também recebeu uma parte, do barracão. Por quê? Quando faz o asfalto, ele só é feita a medição depois que apresentar os laudos, né, da qualidade do asfalto. Então isso demora alguns dias aí para a empresa apresentar. Então depois que apresentou, veio o pessoal do CEDU, né, do Paraná Cidade, fazer a fiscalização e eles vieram receber agora esse mês. Então teve asfalto aí que fez lá em janeiro e vieram receber agora. Infelizmente, isso daí é questão do governo e essas construtoras elas já sabem que é desse jeito. Tá? Totalizou uma despesa de R$ 9.845.739,91. Tivemos uma queda de 18,87% em comparação ao primeiro quadrimestre, que foi de 12.139.000. Nos 8 meses, nós tivemos 21.985.578,40 de despesa. Depois nós temos as despesas por órgãos. No Poder Executivo, 255 mil, na Administração, 1.082.000, na Fazenda, 410 mil, na Assistência Social, 705 mil, na Educação, 2.322.000, na Saúde, 2.811.000, Desenvolvimento Econômico, 257 mil, Obras, Viação e Serviços Urbanos, 1.215.000, e Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, 784 mil. Totalizou 9.845 mil e nos 8 meses, 21 milhões. Volta. Depois nós temos a evolução do nosso patrimônio. Então, os bens móveis, avaliado em R$ 10.980.993,94. Os bens imóveis está avaliado em R$ 28.284.480,64. Então, conforme é feita essas medições, é feita uma obra, é feito um asfalto, automaticamente ele vai fazendo a incorporação aqui nos bens imóveis. O município adquiriu lá um ônibus, um carro, um computador, um notebook e assim por diante, vai aumentando nos bens móveis aqui. Depois nós temos a nossa dívida ativa tributária, 265 mil, que nós temos de pessoas devendo para o município, e a dívida ativa não tributária, 762 mil, que é daquela dívida lá de gestores anteriores, lá de 2000, do ano de 2000. Totalizou R$ 40.292.640,49, que é o nosso patrimônio. Tivemos um aumento de 5,62% em comparação ao primeiro quadrimestre, que foi de 38 milhões. Precatórios, como eu disse, não temos nenhum registrado para pagamento para ainda esse ano, pagamos só sentenças. Depois, os limites de gastos municipais, nós temos o quê? A saúde, 23,29%, que o mínimo seria 15%, nós já atingimos 23,29%. A educação, que seria o mínimo aplicado 25%, nós estamos com 27,52%. O Fundeb,
que seria pagamento de profissionais, né, da educação, professores, seria o mínimo 70%, né? Nós já atingimos 94,06%. E despesa com pessoal, então o nosso limite máximo é 54%, o limite prudencial 51,30% e o alerta expedido pelo tribunal seria 48,60%. Então nós estamos com o nosso índice em 39,46%, como é que eu tinha mencionado, devido o valor lá que veio do banco patente. Então, ele mascara essa despesa com o pessoal aqui, porque ele entrou, esses 2 milhões de arrecadação, que a gente sabe que o ano de 2025 não vai ter isso daí mais. Então, daí assim, querendo ou não, ele vai cair o valor da nossa arrecadação e automaticamente ele vai subir esse 39 aqui, vai para 40 e poucos por cento. E a dívida fundada, nós não temos nada registrado de dívidas para o município pagar. Então, assim, a educação aqui em 27,52%, isso daí é o nosso índice tirado do Tribunal de Contas. Se nós formos no FNDE e tirar pelo CIOP da educação, que é um outro sistema que mede os indicadores da educação, ele já passa de 30%. Por quê? Porque o FNDE, ele considera a merenda que o município aplica de recurso livre, ele considera como gasto na educação. E o Tribunal de Contas, ele glosa isso da despesa. Ele fala que isso não é aplicação em educação. Ultimamente, nos últimos cursos que eu tive lá no Tribunal de Contas, eles até comentou que está sendo revisto isso daí, porque já é um entendimento dos outros estados, dos outros tribunais de conta, para merenda ser incluído também como despesa com educação. Porque, querendo ou não, o município tem que ir lá investir, pagar com recursos livres. Então, assim, se eu pego o demonstrativo do FNDE, ele já está computado lá. Hoje nós estamos com mais de 30% aqui em gasto com educação. E, infelizmente, pelo Tribunal de Contas, que é o que analisa as contas do gestor, nós estamos em 27,52%, porque aqueles 300 mil lá que foi gasto de merenda, ele não entra no índice aí de gasto com a educação. Pode passar. Aí aqui nós temos o quê? Depois aí vocês vê lá no site, que isso aqui é difícil para ver. Nós temos toda a parte arrecadada, que vai dar 25 milhões de receita. A nossa despesa, 21 milhões de despesa. E nós temos um resultado de superávit de 4 milhões. 25 milhões menos 21 dá 4 milhões de superávit. Aí nós temos 1.105.000 de repasse para a Câmara, que foi o repasse feito para eles nesses 8 meses, tá? Então, hoje o saldo bancário de todas as contas, desde a educação, saúde, assistência, os convênios que nós temos, então temos em saldo em conta bancária R$ 9.237.000. Então, esse é o valor que nós temos em conta bancária no município. É claro, cada conta tem sua destinação, mas recurso livre, nós temos lá os 3 milhões, que 2 milhões é do Banco Patente, já também saiu um pouco daqui porque foi pago já algumas coisas lá das obras em Quatro Marco, né, dos 2 milhões lá, mas hoje de recurso livre nós temos 3 milhões, que faz tanto a parte de contrapartida do sextavado, como os outros recursos. Depois nós temos Fundeb, educação, saúde. Esse que está com um sinal de menos aqui, e finalizado aqui em 285 mil, é o quê? É o convênio do veículo van, que é aquela van da educação que veio, que a van já está aí no pátio, nós ainda não podemos usar
porque ela veio no período eleitoral, Então, na hora que passar o período eleitoral, a partir da próxima semana acaba o período eleitoral, então o governo vai repassar o recurso para o município, já foi feita a vistoria, já foi aprovado por eles, aí vem o recurso, nós pagamos a empresa que vendeu essa van e prestamos conta e podemos passar a utilizar ela na educação, tá? Então, assim, a única conta, ela entra com sinal porque ela já está empenhada, ela já foi liquidada, porque eles já entregaram o bem para o município, tá? Então, é por isso que nós temos essa conta com saldo aí negativo no balanço, né? E os outros recursos de transferências, de emendas, então, totalizando os 9 milhões. Pode passar. Depois, lá no portal, ele tem isso daí bem melhor, que dá para todo mundo ver os valores que tem fonte por fonte. Todos os saldos aqui apresentados aqui, são dos relatórios quadrimestrais publicados, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, emitidos no nosso sistema de contabilidade, e está lá disponível no site da Prefeitura, tá? Passo a palavra para o prefeito para fazer o encerramento. Do mais, agradeço a presença de todos. Se tiver alguma pergunta, vocês querem fazer? Boa noite. Primeiramente, agradecer o Cleverson, tá, pela audiência. É bem transparente aí, né, as receitas e a despesa do município. Só algumas coisas, a questão do banco patente, né? Que quando veio o recurso lá em janeiro, fevereiro, né? A gente falou que só ia usar o dinheiro para fazer obras, né? E a gente até colocou numa conta separada, e tem parte dele está lá para o asfalto em Quatro Margos, outra parte dele é contrapartida da obra do Sextavado, né? Que é pela agricultura. Aí o recurso praticamente não foi usado ainda, porque a obra de Quatro Margos está lenta, foi feita a galeria, já era para ter iniciado a obra de pavimentação, não iniciaram, teve uma medição bem pequena, acho que não deu nem 50 mil, né, Carlos? E o Sextavado é uma obra lenta por natureza mesmo, né? Porque cada bloquinho daquele para colocar no chão, vai um ano e pouco ali a obra, né? E praticamente não usou também o recurso da contrapartida. No mais, tá? Eu agradeço a todos, né, todos os vereadores aí, pelo apoio, né? A gente sabe que domingo aí tem uma eleição pela frente, a gente está numa condição, eu no caso, né, de prefeito, estou numa condição mais um pouco tranquila. Eu desejo a todos, né, que fazem parte da campanha aí, os vereadores que estão no mandato e outros vereadores também, que as pessoas possam escolher, né, as melhores opções aí para o município. Eu, como gestor aí, no quase 4 anos de mandato, não posso reclamar nada da Câmara, né? Todas as vezes que a gente precisou, os projetos foram rapidamente aprovados e a gente vive um clima bem amistoso, né? Sem briga, sem confusão. Eu sempre falei, se fosse a hora de brigar, era agora, né? Mas não teve nem briga, né? Porque não tem adversário. Aí tá um clima bem tranquilo, tá? No mais, a gente no final do ano vai fazer uma prestação de contas grande, tá? Do mandato, o que melhorou, né? O que precisa melhorar. A gente tem alguns projetos aí em andamento, foi falado do recurso na conta do asfalto do assentamento, a gente já fez o projeto, mas foi umas 2 ou 3 vezes já foi pedida alteração, a gente está alterando. A gente tem um projeto novo agora, que vai fazer a pavimentação aqui dessa parte de baixo da cidade, o projeto está pronto, é um projeto aí que vai custar quase R$1.900.000 e o repasse do governo é R$1.500.000. A gente vai entrar com contrapartida aí de R$400.000. Aí muitas pessoas falam, o Estado é bom, o prefeito está conseguindo bastante obra, mas praticamente todas essas obras exigem um volume muito grande de contrapartida. 400 em uma, 300 em outra, 200 em outra, e graças a Deus e ao trabalho nosso, a gente sempre tem disponibilidade no caixa para poder fazer a obra. Até essa obra ali de baixo ia ser até um pouco mais cara, eu até falei, dá para a gente fazer? O Cléber falou, se apertar um pouquinho dá. Mas daí eu fiquei com medo, falei, não, reduz um pouco o valor, só que é um projeto bem grande, né? O problema é que, como o município tem pouca galeria, os projetos acabam se tornando muito caros, que a gente tem que fazer a parte que era para ter sido feita lá bem antes, né? Lá 30, 40 anos atrás.
Aí um projeto de 1.800.000, 1.100.000, 1 milhão é galeria. Aí vai fazer essa parte aqui que vai desde o posto de gasolina ali a casa do Dô ali, da Dona Zélia, vai até lá, né, atrás do muro da escola, e vai fazer a primeira aqui que é a Rua da Tota, depois lá a Rua da Expedita, vai fazer também aquela rua ali da Maria ali, né, a gente fala Maria do Paulão, mas não é mais Maria do Paulão, né, Paulão? Ali aquela rua também, vai fazer lá a Pinheiro Machado, que é aquela rua ali que entra ao lado do Bacamarte, onde mora o Ralph ali, onde mora o Arnaldo, e aquela ruinha também que sai atrás do Gaia. São bastante ruas. A gente já está trabalhando no projeto para fazer ali a São Francisco também, que é vindo da rodovia ali, fazer 2 pistas, fazer aquela rua do Luiz, a rua do Tião Loureiro, fazer ali o asfalto até no desvio Canavieiro. Estamos trabalhando também para fazer a Ivaí, desde a cidade aqui até lá no Rio. A gente, né, quer trabalhar para nos próximos 3 anos aí, a cidade está 100% pavimentada, ou então próximo de 100%. Porque uma rua ou outra, às vezes, não vai conseguir fazer, porque vai ficar um pedacinho pequeno que não tem como fazer a galeria, vai ter que ficar alguma coisa depois, né? O próximo prefeito que entrar também fazer um pedacinho de asfalto também. Beleza? E tivemos aí nos últimos dias vários equipamentos chegando no município que após a eleição, né, alguns já podem ser usados, mas não está sendo usado porque a gente não fez seguro. Recebemos um ônibus aí de 37 lugares para a saúde, um ônibus que a gente pagou R$709 mil. Recebemos uma van para a saúde também agora, uma belíssima van, pagamos mais de R$300 mil para 18 lugares. Um caminhão daquelas caçambinhas, né, para usar para limpeza, tanto em Mirador como em Quatro Marcos, para catar entulho, né, para a gente deixar disponível também para a pessoa que quiser fazer uma limpeza do quintal. Veio 5 caçambas, a gente vai comprar mais 10 para poder fazer um serviço, né, bem bacana, tanto em Mirador como em Quatro Marcos, sem taxa nenhuma, sem cobrar dos nossos moradores, tem veículo para a saúde e diversas outras coisas. Tá? O mandato, né, o próximo, né, que a gente vai, né, acredito que vai continuar, não tem nem como não continuar, né, a não ser se eu morrer, mas senão eu continuo. Aí a gente já tem, né, em andamento as coisas com o governo, muitas outras coisas vão acontecer. Tá? E, mais uma vez, obrigado a todos aí pela presença e vamos continuar trabalhando pelo bem do nosso município. Eu não vou morrer não, tá?